Amém. Muito obrigado, grupo de louvor. Certamente vamos voltar no final para adorarmos. Paz do Senhor a quem chegou depois. Irmãos, podem tomar os vossos lugares. É bom estarmos na casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Como os irmãos sabem, temos vindo a falar a semana passada. Fomos muito agraciados pelo carinho dos irmãos que estiveram aqui e daqueles irmãos que nos visitaram de outras igrejas na tomada de posse. Estamos muito gratos a Deus por esta oportunidade e é com muita reverência que nos aproximamos do Senhor a cada dia, buscando a direção e a graça de Deus. E nós queríamos trabalhar 3 valores: amor, humildade e serviço. Então, durante este mês nós vamos falar sobre o amor, até porque é o mês da paixão. O termo paixão, como sabem, falávamos aqui no culto de estudo bíblico na sexta-feira passada. O termo paixão é um termo que vem do passione, que significa em latim sofrimento. E é verdade que quando alguém está apaixonado sofre muito. Sofre muito e deseja estar muito com a pessoa amada. Às vezes essa paixão passa rapidamente, mas o amor permanece para sempre, mesmo quando a paixão falha ou termina. E eu quero nesta manhã falar um pouco sobre o amor, e nós vamos falar então, em primeiro lugar, sobre a fonte do amor, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E vamos usar um tema que é este, o amor, e vamos usar um texto base em 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8. 1 João, está lá no final da Bíblia, antes do Apocalipse. Primeiro livro de João, capítulo 4, versos 7 e 8. Os irmãos conhecem bem este tema, é um tema, o apóstolo do amor, não podia deixar de falar do amor. E Jesus termina então no Evangelho de João com o seu discurso sobre amai-vos uns aos outros. E estou muito grato que o pastor Henrique começou precisamente com esse mandamento: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Eu sei que não é fácil às vezes nos amarmos uns aos outros porque temos histórias diferentes, temos origens diferentes, temos culturas diferentes, então temos que ser intencionais, temos que decidir amar. Temos que decidir amar uns aos outros. Então, 1 João, capítulo 4, o apóstolo do amor diz-nos assim, no versículo 7 e 8, diz assim a palavra: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade ou amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mas aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos ler juntos estes 2 versículos. Vamos passar aqui a tradução para ser igual. Capítulo 4, verso 7. Podes pôr novamente, obrigado. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Próximo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E é muito importante nós entendermos isto, irmãos. Nós estamos a falar do amor das novelas, no amor de Hollywood ou de Bollywood. Nós estamos a falar desse amor dos filmes. Nós estamos a falar do amor dos romances, da literatura. Deus é amor. É difícil compreender, mas significa que o amor faz parte da natureza divina. É parte fundamental da sua santa natureza. É o seu perfeito caráter. Deus é amor. E nós vemos a Bíblia apresentar as diversas vertentes do amor de Deus. E primeiro é um amor incondicional. O amor de Deus é um amor incondicional. Ele ama as pessoas. Ele ama todas as pessoas. É um amor incondicional. Deus ama as pessoas independentemente das suas ações. Deus ama as pessoas independentemente dos seus méritos. Deus ama as pessoas independentemente daqueles que eles fazem. E Deus não ama seres humanos por causa das suas boas ações. Deus não nos ama por causa de sermos dignos do seu amor. Ele simplesmente decide amar porque Ele é amoroso por natureza. Deus é amor. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Romanos 5,8, versículo que nós conhecemos tão bem de cor, diz: porque Deus prova o seu amor para conosco, em que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco.
capítulo 5, verso 8 de Romanos, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Ele morreu por nós quando éramos pecadores. Ele nos amou quando éramos pecadores. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele não ama a imoralidade, mas Ele ama o imoral. Ele não ama o adultério, mas Ele ama o adúltero e amou a adúltera, ao ponto de dizer: mulher, ninguém te condenou, também eu não te condeno, vai, mas não peques mais. Deus ama o pecador. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Se não fosse assim, alguns dos irmãos que estão aqui, nós já falámos e começámos a cantar a incrível graça. Se não fosse o amor de Deus, estaríamos aqui. Provavelmente a maioria de nós não estaríamos, mesmo aqueles que cresceram na igreja e que desde os bancos da escola dominical seguiram o Senhor. A certa altura todos nós tivemos os nossos deslizes, todos nós tivemos as nossas falhas, mas Deus amou-nos mesmo quando estávamos no lamaçal do pecado e Ele nos atraiu para Ele com cordas de amor e usou homens e mulheres em situações da nossa vida para nos atrair a Ele, porque Deus é amor e Deus ama-te. Deus ama-te. Talvez tu estavas à espera que a tua pessoa com que tu amas te amasse profundamente e sentes que não és amada ou que não és amado nesta manhã. Deus prova o seu amor, Deus ama-te independentemente das tuas escolhas ou das tuas ações. Deus é amor e Deus ama-te. Um amor incondicional, mas também um amor eterno. Eu gosto muito do versículo de Jeremias 3:31. Há uma canção clássica sobre este versículo que nós passávamos nos vídeos da Billy Graham. E eu amo essa música. Ele ama-nos profundamente. Jeremias 31:3 diz assim: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: pois com amor eterno te amei, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Um amor eterno. Este versículo para mim é dos mais bonitos, irmão Silvio. Eu gosto muito deste versículo, porque é um amor que vem lá da eternidade. É um amor que acompanha-nos todos os processos da nossa vida. É um amor que ainda estávamos no ventre da nossa mãe e talvez o inimigo atentava contra nós para que nós não existíssemos, porque Deus tinha um plano tão bom para nós. E talvez até passou pensamentos, talvez nos teus progenitores, de acabarem com a tua vida, para não vires a sofrer. Mas Deus tinha um plano que mesmo no sofrimento que pudesses ter no início da tua vida, Deus tinha um plano, e o plano era que tu hoje sentirias-te amado e desejado, e entendes o significado da tua vida. Deus te ama com amor eterno. Ele amou desde o início dos tempos e Ele continua a amar. É um amor eterno, e eterno é antes e depois. Para nós que vivemos no tempo, antes e depois, é um amor eterno. Mas há outro versículo que diz, e que nós conhecemos de cor, não é? João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e o humano fala de toda a humanidade, que deu o seu Filho. É também um amor sacrificial. Já lemos isso também no primeiro versículo. Deu o seu Filho. Irmãos, para Deus dar o seu Filho, para Jesus dar a sua vida, houve um alto sacrifício que nós estamos a comemorar neste mês da Páscoa. Deus amou toda a humanidade. Deus, o maior ser, teve o maior sentimento pelo maior grupo de pessoas e deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, Ele provou esse amor. A Bíblia fala sobre isso, não vamos... Mas Deus também ama com amor de misericórdia. E nós em Romanos 11:30, vamos ler 30 e 31, Romanos 11:30, fala-nos deste amor, um amor de misericórdia. Ou seja, nós não merecíamos. Diz assim, porque assim também, como vós antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Verso 32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Deus usou de misericórdia, irmãos, e misericórdia é algo que nós nem merecíamos, é um favor de Deus, que nós sabemos que vai mais para além, vai na graça, que é uma palavra ainda mais profunda. Então lembre-se disso, irmão. Lembre-se disso, minha irmã. Quando estiver a passar por aflições e provações, lembra-se, Deus ama-me. Eu posso não entender o porquê desta situação. Eu posso não entender porquê estou nesta situação. Eu posso não entender porquê este sofrimento. Eu posso não entender porquê esta confusão. Mas há uma certeza, Deus ama-me, porque a Bíblia assim o diz. A Bíblia diz que Deus ama-me. A Bíblia diz que Deus é amor. E Deus ama de um amor eterno. Deus ama-me com amor sacrificial. Deus ama-me com amor misericordioso. E Deus ama-me com amor incondicional. Deus ama-me.
E porque Ele me ama, nós temos então que responder a este amor. E aí vê o tema da mensagem. Como expressar este amor àquele que nos amou? Marcos 12, 28, 30, já li este versículo a semana passada, estes versículos. Marcos 12, 28, 30. Alguém chega ao pé de Jesus para o testar e diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhes: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e do teu entendimento e de todas as tuas forças, e este é o primeiro mandamento. Então, porque Deus nos ama, porque Deus nos salvou, ou porque Deus te quer salvar, porque Deus te ama e continua a te amar, nós temos que responder a Ele também com amor. Então nós somos chamados como igreja a amar a Deus acima de todas as coisas. Nós somos chamados a amar a Deus de todo o nosso coração. Jesus ensinou que este maior mandamento é amar a Deus. Jesus fala que o amor é o grande mandamento. Amar a Deus, amar o próximo é o segundo de igual intensidade. E o nosso irmão já leu o novo mandamento que Jesus nos dá, que vos ameis uns aos outros. Então, como Deus se expressa neste amor? Quando Jesus está a citar, ele está a citar Deuteronômio 6,5, que diz: ama ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as tuas forças. Então, para amar a Deus de uma forma completa, nós precisamos de incluir o nosso coração, onde nós temos os nossos sentimentos, não o músculo. Nós sabemos que o coração é um músculo. Não estamos a falar da máquina que bomba o sangue. Estamos a falar do centro das nossas emoções, de todo o nosso coração. Estamos a falar da nossa alma, que é a nossa identidade, porque a nossa alma permanece igual. Apesar da idade, o nosso invólucro, a nossa tenda se envelhecer, a nossa alma é a mesma. Eu sou o mesmo menino que quando estava estressado, iria logo agarrar-me às saias da minha mãe. Eu continuo a ser esse menino, muitas vezes, não é? Continuo a ser, porque a alma é a mesma. Continuo a ter grandes sonhos e às vezes damos por nós com esta idade a sonhar quando éramos crianças, porque a nossa alma é o resultado daquilo que nós somos, a nossa identidade. Então Deus diz-nos para nós o amarmos com todo o nosso coração, porque o coração representa as nossas emoções, os nossos desejos. Não devemos seguir o nosso coração, porque enganoso é o coração, mas devemos envolver o nosso coração na decisão de amar a Deus. Temos que expressar o nosso amor. Queremos nós estar com Deus? Desejamos nós a sua presença? Desejamos nós pela manhã ouvir a sua voz? A primeira coisa quando nos levantamos, o que é que nós desejamos em primeiro lugar? Eu tive um mestre, um mentor que me dizia, eu a certa altura tomei uma decisão, antes do pequeno almoço físico, tem de haver o pequeno almoço espiritual. Ele fazia sempre isso. Eu e a Isabel, nós temos um costume que estabelecemos há alguns anos no nosso casamento, de tomarmos sempre um pequeno almoço juntos. E eu, quando casei, não tomava pequeno almoço, não tinha essa prática, nem esse hábito, mas a Isabel dava muito valor ao pequeno almoço, ao café da manhã, ao mata-bicho. Então nós juntávamos à volta da mesa. Às vezes eu só tinha no início um café, mas depois as coisas vão mudando, não é? E notou-se, agora tenho que voltar atrás e deixar de comer o pão, porque então quando vivemos muitos anos no Alentejo, aquele pão é muito bom para encher o estômago, mas para encher também todo o corpo, não é? Então o pequeno almoço era aquela altura especial do dia, onde nós nos sentávamos os dois à volta da mesa, onde falávamos às vezes, é interessante, onde contávamos os sonhos que tivemos durante a noite, às vezes pesadelos, outras vezes bons sonhos, onde nós preparávamos o dia a seguir. E durante estes últimos 3 meses que tivemos a minha irmã viver na nossa casa, foi uma altura difícil, porque ela vinha juntar-se a nós ao pequeno almoço e era uma pessoa estranha que estava ali, que se juntava, era minha irmã de sangue, mas aquela intimidade. E a certa altura disse, mana, tu tens que seguir o teu caminho, não é? Porque nós temos aqui um ritual de intimidade, um com o outro, assim como temos com Deus, que precisamos de fomentar. E depois nós combinámos isso, porque era muito importante. Mas antes de comer é muito importante virmos à palavra de Deus, buscar o pão do céu.
Irmãos, é das primeiras coisas que eu faço pela manhã e às vezes com tantas atividades, às vezes em viagem, não é fácil conseguir, não vou-vos dizer que consigo fazer sempre, mas na minha intenção está a fazer sempre. Às vezes não consigo, mas nós tentamos fazer, porque precisamos da palavra e precisamos de mostrar, precisamos de envolver a nossa emoção, precisamos de estar com o Senhor pela manhã e dizer: ó Senhor, obrigado por este dia, obrigado pela noite que Tu nos destes, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Até podemos não ter pão para comer ao pequeno almoço, até podemos ter só leite ou não ter leite sequer, ou ter uma fruta ou não ter fruta, ou ter um cereal apenas, não sei qual é a dimensão do nosso almoço físico, mas nós temos um banquete espiritual todos os dias disponíveis. E os nossos irmãos nos países onde não podem ter a Bíblia, às vezes eles rasgam páginas da Bíblia e dobram muito pequeninas e vão trocando uns aos outros porque não podem ter o livro, mas a palavra fica gravada no coração. Porque a palavra de Deus é essencial, é uma forma de expressarmos. O amor a Deus não é apenas um pensamento intelectual. O amor a Deus tem que envolver os nossos sentimentos. O amor só é completo quando o nosso prazer está a estar aos pés de Deus. E na parte da tarde eu vou pregar sobre a intimidade com Deus, o prazer de passar tempo aos seus pés. Quando amamos a Deus de todo o nosso coração, encontramos prazer e alegria nas coisas boas que Deus criou. Podemos estar a chover, mas conseguimos encontrar mesmo nas gotas de água, ou até mesmo nas pedras do granizo, quando ainda caíram aqui algumas, quando eu vinha, portanto, de casa aqui para a casa de oração. Mas nós conseguimos ver em tudo uma expressão da grandeza de Deus. No nascer do sol, lá da janela da cozinha, consigo ver aquele céu mudar de cores e cores tão bonitas pela manhã. Amar a Deus é sentir prazer nas coisas que Ele faz. Amar a Deus de todo o nosso coração é o resultado de um desejo que nós temos de buscar o Seu reino. Jesus diz: venha o Teu reino. Então nós temos um desejo de buscar o Seu reino. E ao mesmo tempo, quando amamos a Deus de todo o nosso coração, nós começamos a sentir repugnância pelo pecado. Nós começamos a sentir repugnância por aquilo que não pertence à santidade do nosso amante, do nosso ser, do Senhor nosso Deus. E começamos de alguma forma a sentir repugnância e afastar-nos daquilo que é ruim, porque nós queremos agradar ao amado do nosso coração. Nós queremos agradar ao amante do nosso ser, ao nosso Deus, ao nosso Pai, a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e ao Seu Santo Espírito, que é o nosso Consolador e que habita em nós. Então amar a Deus de todo o coração, mas amar a Deus de toda a nossa alma. E a nossa alma é a nossa personalidade, a nossa alma é a soma dos nossos pensamentos, a nossa alma e o nosso entendimento está interligado, tem a ver com a nossa percepção do mundo. Então procuramos nós conhecer mais de Deus, a nossa alma é nós crescermos no conhecimento de Deus, a nossa inteligência, o nosso entendimento, como diz o versículo, é nós começarmos a entender o que Deus faz e aquilo que Ele é nós utilizarmos as nossas capacidades para conhecer mais e mais profundamente o nosso amado, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós amarmos com toda a nossa alma e nós nos aproximarmos dEle. Será que a nossa relação com Deus faz parte da nossa identidade? A nossa identidade é quem nós somos, a nossa alma é a nossa identidade. Há uns anos atrás, uma amiga nossa, de Reguengos de Monsaraz, teve um grave acidente de carro e a sua cara foi desfeita e ela fez várias plásticas. Mas o resultado das plásticas foi incrível. Não vou dizer que ela ainda era mais bonita depois da operação, mas tinha uma cara completamente diferente. Os lábios eram diferentes, a cara era diferente. E a certa altura eu estava num culto e ouço uma voz familiar, mas a cara não era a mesma cara. Nós não nos víamos há muito tempo. E ela disse: Josué. Eu olhei para trás e digo: Magda? Porque a cara dela tinha mudado, mas a alma era a mesma, a pessoa era a mesma. Mesmo depois, não é, de toda aquela obra maravilhosa que a medicina faz de reconstrução, a identidade, a alma é a mesma. E às vezes passa tantos anos, não é? Ou às vezes até temos algum tipo de doença na nossa face, na nossa pele, que altera o nosso aspecto interior. E às vezes encontramos essa pessoa passado tanto tempo e estranhamos porque parece um estranho, mas quando começamos a falar, nós percebemos que é a mesma pessoa, porque a alma é a nossa identidade. Agora a minha pergunta é: a nossa relação com Deus também faz parte da nossa identidade? Sabem, os portugueses dizem que são portugueses, não é, por causa da sua identidade, e alguns dizem que são católicos, faz parte da sua identidade. Será que nós, ao sermos cristãos, também faz parte da nossa identidade? Será que amar a Deus não é apenas emocional? Algumas emoções, nós amamos a Deus quando tudo corre bem, mas deixamos de amá-lo quando as coisas correm mal.
Será que nós amamos a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso pensamento, com a decisão que nós temos de amar? O amor que Deus procura de nós não é apenas emocional, ainda que envolva as nossas emoções. O amor que Deus procura em nós é uma decisão que nós tomamos de amá-lo a Ele. Custe o que custar, venha o que vier. Os irmãos lembram-se, diante das águas do batismo, as perguntas que foram feitas. Às vezes, hoje em dia, alguns mais novos obreiros não são ensinados nas perguntas que devem ser feitas. Mas normalmente a pergunta que deve ser é: promete ser fiel ao Senhor? Custe o que custar, venha o que vier? E a pessoa responde assim: prometo. E quando alguém diz prometo, então está a comprometer-se diante das testemunhas, ser fiel ao Senhor. Não apenas nos bons momentos, mas também nos maus momentos. Não é assim que nós fazemos no casamento, nos votos? Prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Será que nós prometemos a Deus também? Nós procuramos só Deus quando precisamos de alguma coisa? Não. A nossa alma, a nossa identidade decidiu amar a Deus. Buscar a Deus é um ato consciente, existe disciplina. Quanto mais buscamos, mais o amamos. É como no casamento quando está à beira da ruptura. E quando nós estamos a aconselhar casais que estão em dificuldades matrimoniais, nós dizemos: vocês têm que decidir amar-se um ao outro. Tem que ser uma decisão. Porque haverá dias onde os sentimentos falham, não existem. Mas se nós decidirmos intencionalmente amar, se nós decidirmos trabalhar nesse amor, Deus, que é poderoso para nos ajudar, Ele pode transformar todas as coisas. Porque é mais do que uma emoção, é um ato consciente. É dirigir os nossos pensamentos intencionalmente para Deus. É ser intencional. Num casamento nós não podemos viver de impulsos, de desejos, de paixão. É muito perigoso quando nós vemos jovens muito apaixonados, querem casar. Eu sempre tento discernir se é paixão ou se é amor. Porque a paixão vem e vai, mas o amor permanece. E no casamento nós ensinamos também que há momentos em que o fogo da paixão está-se a apagar e nós precisamos de ir a correr buscar lenha para colocar novamente e alimentar esse fogo. E como é que nós vamos alimentar esse fogo? Nós vamos alimentar se calhar comprando uma rosa, nós vamos alimentar se calhar escolhendo um passeio ao pôr do sol, à beira-rio, à beira-mar. Nós vamos alimentar intencionalmente com o nosso cônjuge, em nós estarmos perto, em nós o servirmos com atitudes de amor, porque nós temos que colocar lenha naquele fogo que parece que se está a extinguir. Talvez nesta manhã tu entrasses aqui e estejas a pensar que os teus relacionamentos estão-se a terminar. Deus é um Deus de amor. E Deus é um Deus que sara também feridas, mesmo no casamento. O amor é como uma planta. Ela tem que ser cuidada, regada, colocada ao sol. Ela tem que se investir tempo. Nós temos muitas dificuldades com plantas lá em casa. A minha esposa gosta muito de plantas. Mas nós somos muito distraídos com as plantas. Houve uma altura, ela não está aqui, ela hoje foi assistir à escola dominical, mas ela vai ver o vídeo e disse logo: gravem que eu depois quero ver a mensagem. E os irmãos depois podem ver também no nosso canal do Spotify, a AD Lisboa. Esta mensagem vai estar a partir da manhã. Para aqueles que não tiverem, podem depois assistir, mesmo quando vão nos transportes, podem fazer o download das mensagens, quer do estudo de sexta-feira, quer dos cultos de domingo. Mas dizer-vos que, a certa altura, eu ofereci-lhe uma planta. E disse assim: vamos lá ver qual é que é o teu amor. Tens que regar esta planta e cuidar da planta. Se a planta murchar... E foi um grande peso que eu coloquei. Era uma brincadeira, não é? Claro, mas eu na altura era... Eu, quando casei, era mesmo complicado. Só mesmo a Isabel para me aguentar, porque eu tinha uns pensamentos muito estranhos. Era muito jovem, ela já tinha mais maturidade, ela tinha crescido na Alemanha, tinha tido já tinha feito a faculdade, já estava a trabalhar, tinha uma maturidade muito maior do que a minha, era um miúdo que tinha saído sempre trabalhar na igreja, não tinha conhecido quase o mundo, e ela teve muita paciência comigo. Então ofereci-lhe aquela planta. E a planta durou mesmo muito, muito tempo. Mas houve umas mudanças ou umas férias que esquecemos da planta. Eu não disse nada, a sério, não podia dizer nada, senão era um peso muito grande. Mas fiquei triste porque a planta morreu. Aquela planta que eu tinha oferecido, porque não foi cuidada. Mas por acaso a culpa até foi minha, nós fomos juntos, fomos embora, não íamos levar a planta connosco. E ninguém ficou a cuidar da planta e quando chegamos ela tinha secado. Mas qualquer relacionamento, também o nosso relacionamento com Deus tem que ser trabalhado assim. Nós temos que ser intencionais. A cada manhã regar, quando vamos aos pés do Senhor em oração.
colocar a luz do sol, que é a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés, para que o nosso amor possa fazer fotossíntese e possa tornar mais viçoso. E quando saímos de casa, os irmãos perguntam, os irmãos não, os não-irmãos, os descrentes perguntam, mas o que é que se passa? Porquê é que estás feliz? A tua vida está toda complicada, o nosso patrão é muito difícil de aturar. Eu digo, mas eu tive um encontro com o amado do meu ser. Bom, convém explicar que é Deus, senão não vão pensar que alguém está a ter outro relacionamento extraconjugal. Estou a brincar agora. Mas tem que ser intencional. O amor é a ser intencional, envolver a alma e o entendimento. É isso que Deus ensina lá em Deuteronômio na lei. Alma e entendimento, porque tem que haver intenção e não apenas emoção. Mas depois diz amar a Deus com todas as suas forças. Amar a Deus com todas as forças? Uau! Isso significa implicar usar o nosso corpo, as nossas ações, as nossas palavras, demonstrar o amor com todas as nossas forças. A forma com que agimos reflete o nosso amor de Deus, irmãos. E forças fala agora daquilo que é exterior, aquilo que nós demonstramos publicamente. Aquilo que nós demonstramos publicamente no nosso matrimónio, no nosso casamento, publicamente no nosso lar, com os nossos filhos, publicamente com o nosso emprego, com os nossos colegas, publicamente na nossa comunidade, na nossa congregação, publicamente quando andamos lá fora, irmãos. E aqui nós temos de trabalhar. Mais uma vez temos que ser intencionais. Porque a forma com que agimos reflete o nosso amor por Deus. Quando nós dizemos, eu te amo. Irmãos, esta semana alguém bateu à porta, era a polícia, mostrou-me o crachá e perguntou-me assim, o senhor conhece aqui alguém no prédio? Tivemos uma queixa de violência doméstica. Você conhece fulano tal? Conhece este casal? Eu digo, olha, eu até queria conhecer muita gente, mas conheço muito poucas pessoas no prédio. Mas o senhor ouviu, o senhor sabe de alguma coisa e queria-me quase me obrigar a testemunhar e digo assim, eu não posso dizer nada porque não sei mesmo. É verdade que já ouvi muita gritaria, coisas a partirem-se, mas nem sequer é não andar por cima de nós, portanto não tenho como identificar. E eu sei que há muitos casais que vivem num campo de batalha dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, dentro do seu quarto, mas no entanto cá fora nas redes sociais são aqueles que mais amam. Muitas fotografias, és o amor da minha vida. Mas o amor da nossa vida é demonstrado pelas nossas ações pelo exterior. Não é pelas palavras, não é pelos momentos emocionais e românticos. É pelas nossas ações cotidianas. E nós precisamos de trabalhar isso, irmãos. Com os nossos filhos de igual forma. Não é apenas dizer eu te amo e depois damos-lhe um tambafo na cabeça logo a seguir. É nós demonstrarmos. Eu lembro-me que quando tive o primeiro filho, coitado do meu filho primeiro, foi difícil. Fui um pai rigoroso ao máximo. Hoje já pedi muitos perdão ao Senhor e a Ele, talvez por causa de tanto rigor, porque quando nós apertamos demais às vezes salta da mão. E aprendi com as minhas falhas, com os meus erros. Mas eu às vezes, quando chegava lá, houve uma altura que eu li no versículo que tínhamos de ter uma vara. Os irmãos, estou aqui a abrir o meu coração e a confessar-vos que eu fui muito louco, muito textual acerca da Bíblia. Eu era assim, o meu pai também era assim. E eu chamei a vara a amiga. A vara era a amiga. E a certa altura aconteceu muito pontualmente. E não era para dar com força, não era para espancar. Mas eu lembro-me que eu chamava o meu filho ao quarto. Lembro-me isso até com dor. E dizia assim, vamos ali conversar. Por causa de alguma coisa que ele tinha feito. E eu dizia-lhe, filho, tu sabes que o papá te ama profundamente. E aquilo que eu vou fazer de seguida dói-me mais a mim do que dói-te a ti. Acredita. Mas eu não posso deixar de te corrigir, porque quero que tu sejas um bom homem. E sejas um homem exemplar. E eu pegava na amiga e ele começava, amiga não. E eu dava-lhe, não com muita força, porque não devia, se tinha lido num livro que nunca se deve usar as mãos, tinha lido num livro que não se deve bater na cara, então no fofo, dava-lhe uma ou duas varadas, não com muita força, e depois abraçava e chorávamos os dois juntos. Porque doía tanto a nós corrigi-lo. Mas corrigíamos porque amávamos. Porque éramos intencionais. E ele sabe que eu o amo de uma forma profunda e tenho muito orgulho nele. Depois dos nossos outros filhos já não foi preciso. Ele lá, coitado, é que abriu o caminho. Mas nós temos que ser intencionais com os nossos filhos também e demonstrar amor.
Quando nós amamos a Deus, temos que demonstrar isso. Uns dançam de alegria na sua presença, outros falam de Jesus a toda a hora, outros fazem o bem ao próximo porque sabem fazer onde aqueles pequeninos estão a fazer ao Senhor. Mas escolheram intencionalmente demonstrar esse amor, dedicando-se ao trabalho de Deus. Por amor de Deus revela-se de uma maneira poderosa quando nós o colocamos em ação, quando nós colocamos os nossos dons em ação. Há muitos que focam apenas no lado emocional de amor a Deus, outros no lado intelectual, mas todos, o emocional, o intelectual e as ações têm que ser coincidentes com a nossa declaração de amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e entendimento e com todas as nossas forças. E Jesus disse que temos que amar a Deus de todas essas formas. Somente assim teremos um amor poderoso e inabalável, porque é um amor completo. E a demonstração do amor depois revela-se na intimidade. E à tarde eu vou falar sobre a intimidade com Deus. Mas nesta manhã, irmãos, olhando para dentro de mim e dentro de nós, ainda esta manhã, quando me levantei de madrugada e dobrei os meus pés no meu escritório em oração, os meus joelhos, e estava ali aos pés do Senhor, e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo, tu sabes mesmo que eu te amo, Senhor. E perdoa-me quando tantas vezes não tenho este tempo intencional de estar intencionalmente aos teus pés. E entramos na presença dele a declarar o nosso amor, a pedir o seu perdão, porque o seu amor é eterno, porque o seu amor é misericordioso, porque o seu amor é maravilhoso. E nós temos que amar. Temos que ser uma comunidade, uma igreja que demonstra o amor a Deus. Não apenas declara o amor a Deus, não apenas decide amar intencionalmente, mas demonstra com atos de amor. E eu acredito que nesta igreja existem homens e mulheres com dons especiais que Deus quer que usemos para demonstrar o seu amor. Demonstrar o amor a cuidar de uma família que está em dificuldade. Demonstrar o amor quando um irmão ou uma irmã nossa está enfermo ou está doente. Demonstrar o amor quando os nossos irmãos de maior idade estão sozinhos em casa. Demonstrar o amor quando sabemos que alguém ou o Espírito Santo coloca um impulso no nosso coração para enviarmos uma mensagem a alguém. Irmãos, não fiquem à espera que os pastores façam isso apenas. Todos nós temos de ser uma comunidade que demonstre esse amor. Não apenas com a paz do Senhor quando entramos aqui e quando saímos, mas diariamente nos preocupando uns com os outros e nos amando uns aos outros, porque nisto conhecerão que sois meus discípulos, disse Jesus, se vos amardes uns aos outros. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Eu creio, irmãos, que nós temos que recuperar esse sentimento. Quando eu estava a falar, não é apenas nós precisamos de nos amar. Às vezes nós temos uma discussão com uma irmã nossa, com um irmão nossa, por causa das coisas que ocorrem, por causa da maneira do trabalho, às vezes até mesmo por causa do ministério. Existem atritos, existem dificuldades, existem alguns confrontos que nós temos, mas nós temos que escolher intencionalmente amar a Deus, porque Deus é amor e se nós amarmos a Deus, o seu amor vai se descer sobre nós, o seu amor vai ser derramado nos nossos corações e quando nós damos por nós estamos a amar até os nossos inimigos. Por isso Jesus disse, eu vos digo mais, não amem apenas aqueles que vos amam a vós, mas amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos maltratam. E a igreja primitiva foi uma igreja transformadora, foi perseguida, de morte, crucificados, torturados, entregues às bestas feras na arena do Coliseu, mas eles intencionalmente escolheram amar os seus inimigos com atos de amor, com expressões de amor. E porque essa igreja pegou naqueles que estavam desamparados, estavam marginalizados, essa igreja porque expressou o amor de Deus, porque primeiro amavam a Deus com todo o seu coração, a transformação começou a ocorrer. E nesta manhã o Grupo de Louvor vai subir e nós vamos adorar a Deus juntos. E nós queremos nesta manhã que Deus nos dê um batismo de amor, que Deus possa verdadeiramente derramar o seu amor no nosso coração. Nós vamos buscar na vigília o batismo com o Espírito Santo, mas nós precisamos de recuperar um batismo de amor. Talvez nesta manhã nós olhamos para dentro de nós e vemos algumas áreas que não temos sido fiéis, que não temos demonstrado o amor. Eu estava a pensar quando estava a preparar esta mensagem, esta madrugada, e Deus estava-me a dizer claramente que a forma com que eu reajo
A forma com que eu reajo, as nossas reações é que demonstram verdadeiramente o que está no nosso coração. E às vezes nós reagimos até no trânsito de uma forma assim mais virtuosa, com mais virtude, com mais energia. Às vezes nós reagimos quando somos pisados ou magoados por alguém de uma forma, porque o amor verdadeiramente de Deus ainda não está emprenhado em todo o nosso ser. Mas quando nós fomos mergulhados neste amor e este amor em nós vamos reagir ao ponto de darmos a face para apanhar a segunda bufetada, ao ponto de dar água se o nosso inimigo tiver sede, ao ponto de partilhar o pão se ele tiver fome, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas de fogo sobre a sua cabeça. Nós escolhemos amar a Deus em primeiro lugar. Na próxima semana vamos falar sobre amar o próximo. Mas nós escolhemos amar a Deus em primeiro lugar. E nesta manhã, se nós temos sentido de alguma forma que não temos sido verdadeiramente fiéis nesta área de amar com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças, é a altura de nós voltarmos para os seus braços de amor. Davi, depois de cometer aquele grande pecado de adultério, depois de publicamente ter deixado de ir à guerra para subir à seteia do seu palácio, ali do terraço, ter cobiçado a mulher do seu vizinho, ter colocado o seu vizinho no ponto para morrer na batalha, para ele ficar com aquela mulher, cheio de ganância, cheio de um desejo diabólico de desejar uma atração que se tornou uma atração fatal. Ele acabou por casar com Batseba e o seu filho, depois de Natã ter dito que iria morrer, ele foi para a presença do templo, ele tirou as suas vestes, ele deitou-se com a cara no chão e pediu misericórdia para o menino, orou misericórdia para o menino. Mas na verdade ele sabia que o grande problema não estava a criança, o grande problema é que ele tinha colocado alguma coisa que tinha demonstrado que o seu amor por Deus afinal não era assim tão forte como os poemas que ele cantava lá quando pastoreava as ovelhas, como os poemas que ele escreveu para preparar para o grupo de louvor os levitas. Afinal, na sua reação, no seu desejo, na sua ganância, ele acabou por cometer um pecado tão grande. E ele escreve um poema incrível. Oh Senhor, renova-me, Senhor Jesus. Dá-me novamente a alegria da salvação. Eu quero te amar, mas quero te amar de todo o meu coração, de toda a minha mente e com todo o meu entendimento. E este cântico ficou marcado nas nossas Bíblias e nós podemos declarar isso diante do Senhor nesta manhã. Mas nós queremos orar por aqueles irmãos que não se sentem amados. Talvez que entrou aqui nesta manhã e sente-se desprezado ou desprezada. Talvez, como já ouvimos aqui no testemunho, talvez algumas lutas e dificuldades até entre família. Mas nós acreditamos que podemos orar uns pelos outros para que sareis. Então, se precisas de oração, se precisas que Deus trabalhe no teu coração para pedires perdão a alguém, porque estás no teu orgulho e não consegues descer desse degrau de orgulho, não consegues descer ao ponto de dizer perdoa-me, se fiz alguma coisa, eu não quero viver dessa maneira, porque só quando a igreja viver numa íntima, profunda comunhão, o Espírito de Deus se manifesta. Jesus na sua oração diz: Pai, fala-lhes para que o mundo veja que eles me amam e que eles te amam e que se amam uns aos outros. E é isso que Deus Pai quer ver nesta manhã. Somos diferentes, irmãos, mas amamos o mesmo Pai. Um dia estaremos de volta à mesma mesa. Não há alguma dificuldade, nós tenhamos de trabalhar. Nesta manhã, se precisas de oração em alguma destas áreas, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos, enquanto o grupo Louvor ministra este cântico, nós queremos orar. Os obreiros que estão aqui, vamos orar. Os presbíteros, os pastores, e vamos orar. Sai do teu lugar. Se o Espírito Santo está a dizer, tu precisas de molhar a ar. Talvez uma área no casamento. Se algum casal está aqui e precisa de oração, nós queremos orar por vós nesta manhã. O Senhor está aqui para renovar e para transformar. Talvez tu te sentes abandonada, esquecida. Talvez tu te sentes até desprezada ou maltratada ou maltratado, mas nesta manhã o Senhor está aqui para trabalhar. E nós vamos orar por estes irmãos e irmãs. Se tu precisas de oração, não tenhas vergonha, vem à frente. Somos família, somos corpo e oramos uns pelos outros para que Deus traga saúde e cura no nome de Jesus. Aleluia, aleluia.